Fala, povo de Deus, estou aqui novamente. Finalmente, tirei um tempinho para vir gravar mais um vídeo. Fiquei bem feliz com a repercussão do primeiro. Nem tava esperando, né? E acho que foi um assunto muito... Quando eu fui gravar aquele vídeo, eu sentia muito forte assim no meu coração que eu tinha que fazer, contar o meu testemunho. E aí, enfim, né? Recebi muitos irmãos aqui. Os comentários também foram muito edificantes, muitos debates legais aconteceram ali, muitas curiosidades, eu mesma pude aprender muita coisa ali que eu não sabia. E eu acho que é legal de contar isso, assim, né? Que eu ainda tô no processo de conversão, não sei tudo. Teve coisas que eu não soube responder, teve coisas que eu indiquei outras pessoas para falar sobre. Então foi muito bacana, eu acredito que eu li quase todos eles. Alguns comentários sobre a minha vida pessoal, que eu faço questão de não responder. Se eu sentir que for para edificação, eu venho fazer um vídeo sobre isso. Mas enquanto forem especulações assim, né, vamos deixar para lá. Comentários sobre a minha vida pessoal, eu indico fortemente que a pessoa olhe para a sua própria questão, para a sua própria vida sexual, como está isso, porque muitas vezes a gente coloca ali as nossas próprias projeções, as nossas próprias questões reprimidas, né? Então, eu não vou responder esse tipo de comentário. Se eu sentir que é para edificação, que as pessoas podem crescer com um testemunho, eu venho contar, tá? Mas eu quero dizer para vocês que tá tudo certo. Eu tenho muita proximidade, graças a Deus, com o padre lá da nossa igreja, então ele sabe como é que as coisas estão acontecendo. Em outro momento, talvez eu conte, vamos ver, né? Se eu sentir que for, como eu disse, para edificação de todos nós. Porque, afinal, esses testemunhos servem para mim também, né? Para mim crescer também enquanto cristã. Então, eu só quero trazer vídeos se for com esse intuito. Pois bem, uma das coisas que eu falei naquele vídeo é que eu traria um outro contando um pouquinho das minhas experiências sobrenaturais, espirituais, místicas. E, inclusive, vocês pediram bastante nos comentários. Então, bora lá. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a espiritualidade, que não começou agora, nesse momento que eu me converti ao catolicismo. Ela já é bem antiga. E eu vou contar um pouquinho pra vocês onde que tudo começou. Eu acredito que tudo começou, aliás, eu vou fazer um roteiro aqui, porque senão eu me perco, tá? Sempre vocês vão me ver com um roteirinho pra eu não me perder. Porque eu, às vezes, entro numa história e começo a contar outra e tal. Então, pois bem, no meu parto, eu fiquei sabendo há pouco tempo, mas eu tive várias complicações no meu parto. Eu já sabia, básico, assim, que eu tinha sido tirado com ferro e tal. E esses tempos a minha mãe me contou, então, que eu peguei uma bactéria, que eu fiquei no hospital por vários dias. Não tive contato com ela de imediato e nem logo depois. Então, já foi um momento ali que eu digo que os traumas já começaram ali, né? Então, esse já foi um fato, assim, que eu considero toda a complicação de algum parto já é um milagre, né? Porque a gente sabe que tem várias complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê, que não vingam, né? Que não passam naquele momento. E graças a Deus o meu passou. Então eu já considero que a minha vida já foi um milagre ali, né? E aí, contando um pouquinho assim da minha história, sem me delongar sobre isso, inclusive vocês vão entender o título desse vídeo por causa disso, né? Só para contextualizar, eu sou fruto de um adultério dos meus pais. Então, já começa a treta aí, né? Deus escolhe os improváveis, porque realmente tudo que aconteceu na minha vida foi improvável. E eu quero contar, como eu disse antes para vocês, como uma forma de testemunho isso tudo que eu vivi e para honrar mesmo o nome de Deus, para edificar, para que Ele seja exaltado, tá bom? Então, essas são as curiosidades ali. Aos 7 anos, eu tive uma experiência, acho que eu contei um pouquinho, talvez, no outro vídeo. Eu estava na 2ª série e a gente teve um sorteio bobinho, assim, na escola. E aí eu falei o número 21 e ganhei esse sorteio. E eu lembro que, na época, eu comecei a
né? Nossa, com 21 é meu número da sorte, não sei o quê. E com 21 algo muito bom vai acontecer na minha vida e tal. E realmente, né? Eu contei pra vocês lá naquele outro vídeo que com 21 eu conheci o amor de Deus. Então, essas experiências, assim, da infância, principalmente, teve várias. Eu lembrei dessa para também contar de outros momentos, assim, que, por exemplo, que eu tava brincando com a minha prima e tal, e às vezes a gente brigava, e eu lembro disso criança, assim. E eu me retirava e eu começava a conversar com o anjo da guarda. Então, acho que mais ou menos ali pelos 7, 8 anos, eu lembro que a gente ia num projeto contraturno, eu comecei a desenvolver o que depois, estudando sobre isso, né, dentro da psicologia analítica, a gente vai entender que existem crianças que são muito intuitivas. Então, eu tinha essa facilidade de me comunicar com esse anjinho da guarda, que inclusive depois eu dei um nome de Serafim, depois eu fui descobrir o significado, né, Serafim é aquele que é próximo de Deus. Tem alguns anjos que são enviados para nos ajudar na Terra, mas tem uns que ficam muito próximos de Deus, e Serafim é um deles e tal. Eu não lembro muito bem o significado, mas é muito bonito, sim, o significado. Pois bem, eu dei esse nome, comecei a conversar com esse amigo imaginário, com esse anjinho da guarda aí. E às vezes eu percebia, sentia, intuía, não sei, que ele me dava algumas sugestões, alguns conselhos, assim. E nesse dia, que foi muito marcante, assim, para mim, eu lembro de contar para ele que eu tava chateada, que minha prima tinha brigado comigo, porque ela vivia fazendo isso, não sei o quê. E essa minha prima era realmente bem má, assim. E... só que a gente era criança, né? E a gente vivia juntas e se amava e tal. Eu amo muito ela. E eu lembro, assim, de sair, então, desse lugar que eu sempre me isolava para conversar com esse anjinho da guarda. E ele dizer assim para mim: vai lá e pede perdão, mesmo que tu esteja certa. E aí eu lembro de ter feito isso, né? Eu tinha, então, uns 8 anos ali. E eu lembro de chegar lá e pedir perdão e a gente voltar a brincar e voltar a se falar. E aí, algumas vezes isso aconteceu, assim. Depois que tu vai pra terapia, tu entende, assim, o quanto a criança, quando sofre, ela cria esse mundo imaginário para sobreviver. E isso é muito bacana, né? Se a gente pensar pelo viés da psicologia, é muito bacana, porque realmente eu tinha já ali alguns rompimentos, né? Com 7 anos, não sei se contei isso no outro vídeo, mas com 7 anos a minha mãe conheceu meu padrasto, então eu fiquei morando com a minha avó, teve essa questão de afastamento dela, que eu me senti muito abandonada. Então a criança ela cria esse mundo imaginário para dar conta do sofrimento que ela está vivendo. Só que esse mundo imaginário, né, não necessariamente precisa ser algo tão espiritual como foi o meu. Então por isso que eu digo que eu tinha essa inclinação para coisas espirituais, assim, desde muito nova. Então eu tive essas experiências, assim, e eu passava, então, muito tempo do meu dia conversando com esse anjo, quando eu estava sozinha, né, claro. Eu lembro de ir para a escola, assim, e falava, hablava muito com o anjo. E escrevia também, né? Escrevia pro meu anjo, falava com o meu anjo. Uma pena que minha mãe é dessas de jogar as coisas da gente fora, porque eu queria muito pegar os diários, porque eu tinha vários diários quando era pequena, e eu escrevia, eu falava, escrevia ali no diário tudo que acontecia no meu dia, então devia ser bem legal ver esses cadernos. Então, desde então, eu passei a conversar com esse anjo. Eu chamava de Serafim, né? E na vida adulta eu fui saber que era um anjo, então todo o significado ali que na infância eu não fazia ideia, né? Então, eu até coloquei aqui, né? Minha fé nascia antes mesmo do meu conhecimento, né? Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, como eu falei para vocês naquele vídeo. A minha família não tinha essa inclinação para religião, para espiritualidade. Muito pelo contrário, minha família era festeira, é de beber, é de fazer festa, né? Então, eu não tinha realmente um lar assim cristão onde eu fui muito influenciada. Não tive isso. O que mais? E realmente, né, aquele pensamento da infância de que algo bom aconteceria se cumpriu. Então, eu conheci o amor de Deus, me apaixonei desde o primeiro momento que eu senti a presença de Deus, me apaixonei por essa presença. E foi aos 21, né, e que eu senti, então, aquela poderosa presença. Espera aí que eu baixei demais aqui. O que mais?
Depois, estudando símbolos, então, eu descobri que essas coisas acontecem com crianças, são muito intuitivas, né? E depois de adulta, eu tive uma experiência de quase morte, então, que é uma experiência bem pessoal, assim, mas eu vou contar porque eu acredito que é para edificação de todos nós. Eu fui sequestrada pelo meu antigo relacionamento, meu primeiro relacionamento, pai do meu filho. No final ali da nossa relação, ele não aceitava muito bem esse final, esse término, essa separação. Então, houve ali, por uns 2 anos, bem certinho assim, mais ou menos, durou, muitas perseguições, muitas tentativas contra a minha vida. E todas elas aconteciam coisas muito sobrenaturais, assim. Eu acho que vou tentar condensar e sintetizar para vocês, assim. Não vou me delongar muito nisso, mas acho que vale a pena para a gente entender, assim, o quanto Deus, ele derrama a graça. Muitas vezes sem a gente saber, ou muitas vezes sem a gente perceber que foi ele, né? Mas teve vários momentos, assim. Teve uma vez que, no momento em que ele estava conseguindo me tirar de um lugar, assim, sair comigo, que ele ia conseguir me levar, me raptar, né? Chegou pessoas, eu estava numa vigília, inclusive, na época, na igreja, e os caras mais fortes, isso era de madrugada, assim, então foi uma coisa muito louca. No momento assim, crucial, que ia acontecer algo, chegou esses caras e eram simplesmente os caras mais fortes da igreja, porque eles iam carregar um negócio muito pesado lá. E eu não sei por que cargas d'água eles estavam fazendo isso aquelas horas, mas eu sei que foi, com certeza, a mão de Deus naquele exato momento que ele estava conseguindo me tirar de lá, eles chegaram e eles, então, pediram, solta ela e tal, não sei o quê. E isso não foi só uma vez. Eu, assim, de cabeça, eu lembro de umas 4 vezes, né? Teve uma vez que houve até uma questão com arma, que tem um conhecido, né? Como eu já contei para vocês, eu vim de uma vila, de um lugar muito violento, assim. Muito não, mas violento, né? Eu sei que tem lugares muito pior. E eu conheci ali o pessoal, né? Cresci, digamos assim, com eles, assim. E eles sempre me respeitaram, sempre me trataram muito bem. Então, teve uma vez que um deles viu que estava acontecendo algo de errado, porque sabiam que eu não estava mais nessa relação. E então ele deu a volta correndo, assim, voltou armado, conseguiu me tirar, né? Conseguiu perceber que tinha ali alguma situação. E houve até, né, esses tiros, assim, pra cima. Como eu disse, não sei se eu falei isso lá ou se eu contei esses dias nos stories, porque eu tô lançando um livro de poemas sobre essas histórias. E às vezes eu fico lendo eles e eu fico pensando, meu Deus, não parece que fui eu que vivi isso aí. Enfim, às vezes parece que eu tô contando uma história de filme, né? Mas para vocês entenderem, né, quão sobrenatural foi. E aí, eu tenho várias dessas aí, como eu falei para vocês. Tem uma outra que aí foi num dia que, então, houve um sequestro, né? Foi um dia que um dia bem difícil mesmo, um dia que, quando eu lembro, assim, por muitas vezes eu não conseguia pensar nisso. Em outros momentos, quando eu pensava, eu não conseguia ficar muito tempo ali naquelas memórias, assim. Depois teve um momento que eu nunca conseguia falar sobre isso. Depois teve um momento de falar, depois teve um momento de trazer isso para terapia, depois teve, né, vários processos, assim. E, enfim, foi um dia muito ruim, foi um dia terrível. Mas o que mais me chamou a atenção nesse dia, além de muitas coisas, assim, que me parecem um milagre nesse dia, e com certeza foram, não é que me parece, eu tenho certeza que foram. O que mais me chamou a atenção foi no momento em que ele, então, tinha me levado para esse lugar, né, nesse sequestro, e ele dizia assim, por que tu me trouxe aqui se eu não consigo matar ela? E começava a gritar, assim, por que eu não consigo matar ela? E eu, há pouco tempo, tinha conhecido Deus, né, eu não tinha tanta noção, assim, do mundo espiritual, ainda era algo muito novo para mim. E eu lembro de estar de costas, assim, porque ele tinha pedido para eu ficar de costas, né? E a ideia desse dia era acabar com a minha vida. Tanto que nesse sequestro ele tinha tudo por escrito, desenhado, a forma que tudo ia acontecer. Então, foi muito louco. E acabou que
eu, enfim, né, tava ali de costas, pensando que seria o meu momento, então, né? E aí ele começou a gritar. E depois de um tempo que eu fui me dar conta, assim, caraca, olha o que ele falava, né? Ele falava com o mundo espiritual. Por que tu me trouxe aqui se eu não consigo matar ela, né? E hoje eu vejo o cuidado de Deus, né? Eu vejo que ali os anjos estavam em volta de mim, com certeza, dizendo, né? Não, essa daí não tem algum plano aí para ela e precisa se cumprir. Então a minha história é cheia desses milagres, dessas experiências sobrenaturais. E eu acho que essa foi a mais forte, assim, que eu já vivi, talvez. Entre outras que também foram nesse sentido, assim, de ele não aceitar o fim do relacionamento. Que mais? Eu tive outros pequenos milagres, né? Como uma vez que eu tava lá em casa e uma pessoa, ela sentiu de me dar um dinheiro. E olhem só, era uma época que eu passava muita dificuldade financeira. Bom, isso tudo depois, né, do fim desse relacionamento. Então, eu fui morar sozinha, fui criar o meu filho, fui estudar, fui trabalhar. Tudo isso acontecendo, a gente morou num porão, num lugar úmido, num lugar muito ruim. Essa foi a primeira condição que eu tive, assim, para poder dar conta de estudar também, que sempre foi um sonho para mim. E tudo isso foram milagres, né? Porque só o fato de eu sobreviver com o salário que eu sobrevivia naquela época, com certeza foi um milagre. Só que teve uma época, um dia que uma coisa aconteceu também que foi muito interessante, que me chamou a atenção, que foi que eu sabia que ia faltar aquele mês para pagar as contas, e eu sabia exatamente o valor que ia faltar, né, e tal. Só que eu não era de contar. Eu tinha muita dificuldade de falar para as pessoas quando eu estava sofrendo, porque precisei ser forte tantas vezes, né? Foi um processo ser vulnerável, me deixar as pessoas saberem das minhas vulnerabilidades e tal. Eu sempre fui uma pessoa que disfarçava muito bem até me conhecer. E eu não tinha contado para ninguém, não tinha falado absolutamente nada para ninguém. Ninguém sabia que esse valor ia faltar. E eu tava com um casal de amigos lá em casa e a gente conversando normal, vida normal, assim. Eles foram no final do dia lá em casa um pouquinho. E chega um momento que ele diz assim, ó, não me pergunta por quê, mas Deus está mandando eu fazer isto. E ele tirou o valor da carteira e me deu. E aí, gente, o exato valor que eu precisava, o exato valor que ia faltar naquele mês para eu pagar as contas, o aluguel e tudo mais, foi o valor que ele me deu. Então, mais uma vez, né, ali eu já tinha muito mais proximidade com essas coisas, assim, sabia o poder que Deus tem e tal. Mas sempre me tocou muito, assim, esses milagres, assim, que eu graciosamente fui contemplada, né, foi me dado esse privilégio de viver. Pausa aí que depois do atendimento eu volto. Então, eu contei algumas histórias para vocês entenderem o quanto Deus cuidou de mim, quanto Deus cuidou de tudo. E essas foram algumas histórias assim que eu fui lembrando, né? Mas teve várias em que eu lembro, sim, de pessoas chegarem e impedirem que algo acontecesse, por exemplo, como eu contei nesses casos aí para vocês, né? E tenho várias mesmo assim. O que mais? Fora as pessoas que ele também ia colocando para me cuidar, sabendo que eu não tinha uma base familiar. Então, sabendo que eu era meio sozinha no mundo, assim, saí de casa com 15 anos, tive esse relacionamento que foi meu primeiro namoro, fui mãe na adolescência, então tive que me virar muito, assim, não tinha nenhuma base, nenhuma estrutura, nenhuma direção, nenhum norte. Eu costumo dizer, né, quem é que sabe o que quer, né, com essa idade? Então, naturalmente, eu só ia buscar aquilo que eu tive, né? E o que foi a minha base? Abandono, rejeição. Tive que encontrar, digamos assim, formas de parar de repetir o ciclo, né? Então, Deus derramou muita graça, assim, sobre mim para que hoje eu estivesse aqui vivendo o que eu vivo. Porque, com certeza, eu sou uma grande improbabilidade, assim. O que mais? Teve também um milagre, né, de que todo mundo brinca, assim, Ana, realmente era um milagre que acontecia na tua vida naquela época, que tu morava no porão, depois eu fui morar num apartamento um pouquinho mais digno.
eu sobrevivia com um salário de R$ 700. Eu tinha o Dudu, eu fazia na época um curso técnico, então eu já tinha que bancar meus estudos, sempre fui eu que banquei meus estudos, então não sei como, não me perguntem como, mas dava. E vinha uma provisão daqui, vinha uma provisão dali, e não sei, as coisas aconteciam. E eu vou contar para vocês que, inclusive, eu vivia coisas muito legais, mesmo com pouca grana, tá? Mesmo com esse salário da época, assim, que ninguém sabia como que eu conseguia dar conta, ainda assim, Deus foi tão bom que a gente vivia coisas legais ainda, eu e Dudu. Volta e meia tinha alguém, vamos lá passear com a gente e tal, desde que a gente paga. A gente realmente era muito, muito abençoado. Então, é muito legal lembrar dessas histórias e ver que Deus sempre esteve presente, sabe? O livro que eu tô lançando é um milagre também, porque era tão improvável, gente, do lugar que eu vim, alguém lançando um livro, sabe? Quando não é nada provável, assim. Então, vim de uma favela, sem base familiar, saí de casa cedo, por não me dar bem com meu padrasto. Fui mãe na adolescência, tive um relacionamento abusivo. Depois tive um outro relacionamento bem tóxico psicologicamente. Então, ferrou mais ainda, né? Todas essas questões que eu já tinha com o masculino. Então, é tudo muito improvável, né? A sensação é de... Eu sempre digo isso, e eu até anotei para não esquecer. A sensação que eu tive é de sempre nadar contra a maré, enquanto estava todo mundo aproveitando a onda. Essa era a sensação. Até eu conseguir me formar, mudar de vida, dar uma vida digna para o meu filho, a sensação de que eu nadava contra a maré. É essa a sensação mais comum que eu sentia. Então, minha vida hoje é a coisa mais improvável, né? Eu tô batendo muito nessa palavra porque a condição que Deus me deu de poder viver, assim, tudo que eu vivo hoje é realmente... É um milagre atrás do outro. Eu só posso dizer essa palavra. A minha vida é um milagre. Porque não tinha nenhuma possibilidade disso acontecer por minha força, porque o universo quis assim, né? Então, o meu trabalho crescer como ele cresce, graças a Deus, assim. Gente, eu não tô falando isso para me aparecer. Muito pelo contrário, tô falando isso para enaltecer o que Deus faz, porque... o meu trabalho, o jeito que ele cresceu. Eu não preciso fazer grandes esforços para conseguir fechar a agenda de atendimento, por exemplo. Graças a Deus, Deus sempre mandou por indicação, sempre chegando gente, sempre sem eu precisar fazer muita coisa. Isso também é uma coisa lindíssima, né? Daí o meu relacionamento, que eu coloquei aqui como um tópico também para dizer, né, que eu não tenho palavras para dizer o que Deus fez na minha vida amorosa, assim. É uma grande de uma improbabilidade também, né? Depois dessas duas relações falidas e que deixaram muitas marcas, muito buraco, assim, a relação que eu tenho hoje com o Zé é outro milagre, com certeza. Ai, ai. E por isso até que eu quis trazer, assim, o nome do meu livro, né? Tudo que o amor pode fazer. Apesar de serem poemas vividos em momentos muito difíceis, poemas que trazem muita dor, ele também traz o que o amor pode fazer, além de sangrar, de destruir, de quase morrer. Ele também é capaz de transcender tudo isso e também trazer os dias de glória, né? Então, tudo que o amor pode fazer, eu quis trazer esse nome para o livro porque eu acho que ele sintetiza muito bem assim o que eu vivi na minha vida, né? Se essa falta de amor lá na infância, na adolescência, me levou a esses amores aí que me machucaram, eu tenho certeza que o amor de Deus também foi a coisa que me cuidou em cada um desses momentos para que hoje também eu pudesse estar aqui, né? Fazendo isso. E aí eu até coloquei uma pergunta aqui, porque eu escrevendo e eu fiquei me perguntando, né? Imagino tu olhando meu vídeo também. Ana, mas então Deus tem os seus escolhidos, né? Porque como que... O que eu devo fazer para Deus fazer o que Ele fez na tua vida, né? Eu me perguntaria isso, assim... se eu tivesse ouvindo, assim, uma história de tantos milagres, né? Parece tanto cuidado, assim, com Deus. Só que, na verdade,
todos nós vivemos esses milagres, esses cuidados com Deus. E Deus não faz nada sozinho, né? Eu até coloquei aqui. Primeiro, como é fácil, né, ver o palco do outro sem conhecer as suas misérias. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo, inclusive, né? Porque eu tenho certeza que uma pessoa em sã consciência, as pessoas sãs não iam gostar de viver o que eu vivi. Então, nunca comparem o palco do outro com as misérias da sua própria vida, porque é muito fácil olhar para a minha vida, né, e pensar que está tudo bem, que, nossa, o que ela conseguiu fazer, mas eu tenho certeza que viver isso não foi nada legal, né? E por isso que eu enfatizo e reafirmo a graça de Deus que esteve comigo, porque eu sozinha não daria conta mesmo, né? Então, e Deus não faz nada sozinho, eu ia dizer, né? Sem que a gente permita. Eu me joguei para esse amor também, de uma forma improvável, de uma forma muito maluca, né? Então, eu escolhi confiar nele de uma forma muito improvável, para que essas coisas pudessem acontecer. Então, não é que eu fui escolhida para viver essas coisas, né? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Eu tenho certeza que minha vida serve para um grande testemunho de Deus, mas porque eu me permiti ser moldada por Ele, né? Eu permiti fechar os olhos e confiar que Ele estava guiando a minha vida. Ah, é fácil fazer isso, Ana? Não, mas eu não tive outra opção, como vocês podem ver. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu também fiz uma escolha, né? De entregar tudo isso, de entregar e todo dia, e para qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, eu entrego tudo a Ele. Então, Deus não faz nada sozinho, né? É isso que eu queria dizer. Ele precisa da nossa permissão. E mesmo até quando todo mundo dizia que eu era louca, né? Eu coloquei isso aqui, que eu confiava demais nas coisas. Eu já ouvi muito isso, que eu confiava demais na vida, que eu confiava demais nas pessoas. Na verdade, eu confiava demais era em Deus, só que eu não sabia, talvez, explicar isso, né? Mas eu tenho uma fé, assim, gigante, muito grande mesmo. E eu tenho certeza que é por causa disso que eu vivi essas coisas tão extraordinárias, assim, apesar de serem muito difíceis. É sempre bom lembrar. Não romantizo a minha história. Eu pego e faço dela uma limonada, mas foi um limão bem azedo. E então, é isso, né? Essa é a nossa única diferença aqui entre eu e você. A diferença é que eu também me dispus a ser trabalhada, a ressignificar tudo isso, coisa que não é fácil, né? É difícil olhar para toda a tua história e ressignificar tudo isso. Então, realmente, Deus foi muito gracioso comigo. E talvez tu também tenha sofrido tanto quanto eu, mais do que eu até, né? E tá vendo esse vídeo, que inclusive eu não acredito em acaso, fecha parênteses, tu não tá aqui por acaso. Talvez seja esse o convite que Deus está te fazendo hoje para soltar as rédeas e confiar nele. Eu sou uma grande de uma improbabilidade, mas acho que Deus escolhe as coisas improváveis, as coisas mais improváveis, assim, desse mundo, para mostrar que Ele é um Deus de coisas improváveis mesmo, né? E, bom, contei um pouquinho hoje da minha história e dos milagres que eu vivi desde que nasci, né? Desde a infância, desde as coisas sobrenaturais, das coisas que eu fui inventando para dar conta, para sobreviver, desde as coisas mais terríveis, né? Toda a minha história ali do sequestro e tal, e de várias outras tentativas contra a minha vida, das questões financeiras, das pessoas que Deus foi colocando, de tudo que Ele fez assim na minha vida, e para que ela sirva, né? Eu não conto essa história para qualquer pessoa, mas eu sinto que é meu dever fazer isso, já que Deus fez tudo isso na minha vida, né? Quem sou eu para dizer que eu não vou contar isso e edificar a vida das pessoas, assim como ouvir outras histórias tem edificado, tem aumentado a minha fé, edificado a minha vida. Então, só uma última coisa para a gente não esquecer. Não esquece que Deus é um Deus de coisas improváveis, tá bom? Agora sim. Até o próximo vídeo.